Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual a sua pergunta? Jurandir Gouveia mandou R$ 7. O cinema da retomada vai da década de 80 até quando? E o cinema contemporâneo tem algum nome? Quero procurar assistir filmes brasileiros atuais, difícil achar. Cara, o cinema da retomada, na verdade, ele se dá a partir da década de 90, não década de 80. E o cinema da retomada está intimamente relacionado ao fim da Embrafilme. Então, veja, a gente tem, na história do Brasil, na década de 70, um momento auge da produção cinematográfica brasileira, muito impulsionado pela existência da Embrafilme, a empresa brasileira de filmes. Tem aula no Introdução ao Cinema sobre cinema novo e a Embrafilme, caso você queira se aprofundar sobre a existência da Embrafilme e tudo mais. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. A década de 80 vai ser um momento de importação das políticas neoliberais impulsionada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, que vão exportar, portanto, as políticas neoliberais para a América Latina e para o Sul global. Inclusive, impulsionando, na década de 60 em diante, por exemplo, ditaduras e morte de presidentes, inclusive, por exemplo, Salvador Allende, com o intuito de financiar e instaurar ditaduras de extrema-direita na América Latina. Nesse contexto, nós vemos o neoliberalismo chegando nesses países e, na década de 80, chegando ao Brasil de maneira bastante acentuada e tendo, por consequência, um processo de sucateamento da Embrafilme, a empresa brasileira de filmes, que era uma empresa lucrativa, uma empresa que tinha retorno não só financeiro, mas um retorno cultural, de muitos filmes sendo produzidos e distribuídos a partir de financiamento direto dessa empresa, mas que pouco a pouco vai sendo sucateada por um projeto neoliberal de, primeiro, dizer a Embrafilme tem muita corrupção, o Estado não consegue fazer, e etc. A mesma coisa que aconteceu com a Petrobras, que acontece com qualquer empresa que vai ser privatizada, que se tenta ser privatizada, o Estado sempre não consegue. O Estado nunca consegue fazer, tem sempre corrupção, como se nada disso existisse em empresas privadas. Percebe? Como se nada disso existisse em empresas privadas, só que a diferença é que empresas privadas atuam a interesses particulares, empresas públicas atuam a interesses públicos. Agora, qual empresa você prefere? Vai de você. Não deveria ir de você, mas vai de você. E aí, nesse processo, na década de 80, de linchamento público por agentes políticos, lobistas dentro do Congresso, inclusive fazendo lobby internacional, em razão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Por que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha queriam tanto destruir a indústria de cinema brasileiro? Porque destruir a indústria de cinema brasileiro significa abrir espaço para demandas no Brasil. Então, nessa década de 80, nós temos esse processo de sucateamento do cinema brasileiro, um sucateamento que vem do estrangeiro, no final das contas, desse estrangeiro que enxerga no Brasil uma possibilidade de novas demandas, visto que é um Brasil em crescente urbanização, e de crescente urbanização e de crescente população, e crescente urbanização e população significa, por consequência, novas demandas. Essas demandas abrem os olhos desses países estrangeiros, sobretudo os Estados Unidos, que têm na política cultural algo muito relevante, sobretudo para a construção e consolidação de ideias de uma política ideológica no mundo. Mas para isso ele precisa destruir as indústrias locais. Isso aconteceu com a indústria automobilística no Brasil, isso aconteceu com as mais diversas indústrias do Brasil. E a gente precisa ter a noção que cinema é indústria, que cultura também é indústria. E, portanto, cultura também tem demanda. O que faz os Estados Unidos nesse sentido? Exporta o neoliberalismo para esses países do sul global, exporta o neoliberalismo para a América Latina, porque a gente vai abocanhar essas demandas. Porque eles vão cair nesse discursinho de livre comércio, esse discursinho de livre concorrência, só que assim, nós temos monopólio. E se nós temos monopólio, eles não têm como competir. Eles não têm como competir.
A gente destrói a indústria que poderia competir com a gente, deixa essas demandas de peito aberto, e agora, amigo, não tendo mais esse filme brasileiro para atender essas demandas, só resta nós. A partir desse momento, as salas de cinema são ocupadas, dominadas por filmes americanos. Dominadas por filmes americanos. O cinema da retomada vem em sequência, na década de 90. No momento em que o governo Collor finalmente extingue a Embrafilme, que vinha de um processo de sucateamento constante na década de 80 e que pouco a pouco se intensificava cada vez mais o discurso de que ela não conseguia atuar de pernas próprias, atuar por suas próprias pernas. É claro, né? Essa empresa que era lucrativa no final das contas começa a ser sucateada, começa a ter menos dinheiro para atuar. E se ela tem menos dinheiro para atuar, ela tem menos dinheiro para fazer as coisas. Não consegue fazer seus projetos. Não conseguindo fazer seus projetos, o Estado não consegue fazer. No momento em que a Embrafilme está completamente sucateada, o que se faz? Acaba com ela. Como qualquer e toda empresa pública no capitalismo. No neoliberalismo. Saca? O cinema da retomada, portanto, surge na década de 90 e ele surge como uma resposta de tentativa de reconstituição de público no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala cinema da retomada, não é o cinema da retomada estética do Brasil. Não é o Brasil voltando ao seu passado para discutir esteticamente o cinema novo, o cinema marginal, a pornô chanchada, as chanchadas. Não é isso. E veja, quando eu falo isso, eu não estou falando que o cinema da retomada deveria repetir os feitos do cinema novo, das chanchadas, das pornô chanchadas, do cinema marginal. Mas continuar o projeto de busca pela identidade brasileira. Pela identidade estética nacional. Porque a identidade estética nacional é uma busca. Ela é sempre a flecha de Zenão. O alvo tá lá. Você atira, o alvo tá mais à frente. Você nunca enxerga a identidade brasileira de fato. Mas ela é sempre uma constante. Porque a identidade ela se constrói no dia a dia. Ela é gerúndio. Ela tá constantemente sendo feita, praticada. A cultura é processo. Porque ela é feita no hoje, no presente, no dia a dia, na prática. O problema é quando essa cultura ela é invadida por política internacional e permitida por lobistas nacionais. E aí o que a gente vivencia no nosso cotidiano é a cultura estrangeira. E é isso que aconteceu com o fim da Embrafilme. Nós passamos a vivenciar, no caso do cinema, a cultura estrangeira. E ter como nacional o cinema americano. E tratar o cinema brasileiro, que antes era um cinema de grande público, como gênero. O cinema da retomada não foi uma retomada estética, da busca por essa identidade, mas uma tentativa de retomar o público que foi perdido na década de 80 em razão do sucateamento e do fim da Embrafilme. Mas a retomada de público estava muito vinculada aos interesses privados e, sobretudo, a Globo Filmes. E estando vinculada a interesses privados e a Globo Filmes, a busca pela reconstrução de público no Brasil a partir da retomada estava também muito vinculada a práticas internacionais. O que a gente fez na retomada? Começou a contar histórias brasileiras sobre uma forma americanizada. Bom, esse é o cinema da retomada. E quando eu digo isso, eu não estou falando que não hajam filmes bons nesse período histórico. Central do Brasil faz parte dele, apesar de eu não ser tão fã assim. Central do Brasil faz parte dele. Tropa de Elite, de alguma forma, faz parte dele. Cidade de Deus faz parte dele. O Quatrilho faz parte dele. Inclusive, o cinema da retomada, não por acaso, diga-se de passagem, vai ser um momento histórico onde o Brasil, sequencialmente, vai concorrer ao Oscar algumas vezes. Algumas vezes. Vai concorrer com o Quatrilho, em 1994, se eu não me engano. Central do Brasil, em 99. Central do Brasil, em 99. O Que É Isso, Companheiro? Na verdade, vai concorrer em 98 com o Que É Isso, Companheiro e com Central do Brasil em 99. Por quê? Porque os Estados Unidos finalmente olhou para o Brasil. Porque esse Brasil estava falando histórias brasileiras. Mas agora, contando essas histórias do jeitinho que o americano gosta. Sobre o cinema contemporâneo. Bom, como chamar? Cinema contemporâneo. Só que aí a gente vai ter inúmeros cinemas contemporâneos do Brasil. A gente vai ter, por exemplo, o cinema produzido em Minas Gerais. Então, o cinema mineiro, o novo cinema mineiro, o novo cinema pernambucano,
O novo cinema mineiro está muito próximo das ideias do cinema de fluxo, por exemplo, da tendência do cinema de fluxo. Os filmes da filme de plástico, por exemplo. O filme de terror paulista, com a Marco Dutra, Juliana Rojas, Renata Aragão e etc. Então, são muitos filmes brasileiros, são muitos cinemas brasileiros acontecendo no Brasil hoje. Mas movimento não tem. Suposto Jurandir mandou R$7. Fiz isso pra chamar sua atenção e ser convidado pro Desencontros. Te amo. Mas Vertigo é superestimado. Fui. Essas palavras só poderiam ser proferidas pela boca de Jurandir Gouveia. 7 bilhões de Jurandis mandou R$7. Professor, vem aqui fora. Jurandir Super Sério mandou R$7. Qual é a do tesão da cinefilia, especialmente da crítica BR, com o Shyamalan? Por favor, elabore. Não vale porque ele é foda. O final de tempo é uma bizarrice. Bom, meu ímpeto inicial é dizer que ele é foda. Mas eu não sou do grupinho Shyamalan no final das contas. Eu não sou aquele sujeito que defende tudo e qualquer coisa que o Shyamalan produza. Não sou esse sujeito. Na verdade, inclusive, eu digo que o Shyamalan tem 4 grandes filmes e a gente pode forçar a barra com um 5º. Meus filmes favoritos do Shyamalan são A Visita, O Sexto Sentido, Corpo Fechado e A Vila. São os 4 filmes que eu verdadeiramente gosto do Shyamalan e o meu 5º seria Vidro. Mas assim, eu vou dizer 4, tá? Mas são 4 filmes muito fodas. E não só 4 filmes muito fodas, como o Shyamalan é um autor que é uma espécie de antítese na indústria contemporânea de cinema. E quando eu digo isso, não é que o Shyamalan seja um autor tematicamente revolucionário. Muito pelo contrário, é um autor bastante conservador, inclusive. É um autor que discute muitas questões de família ideal, de família tradicional e etc e tal. Mas um diretor que vai na contramão formal da indústria. Se a indústria hoje vai na direção do realismo, o Shyamalan permanece abraçando a fantasia. E isso é verdade. E isso é maravilhoso no Shyamalan. E esses 4 filmes fazem isso de maneira brilhante. E os outros filmes do Shyamalan, que eu não sou tão fã assim, a ponto de chamá-los de brilhante, ainda assim você vê neles um vigor, uma vontade. Você vê neles uma virtude que você não enxerga na maioria dos filmes contemporâneos que se pautam sob essa perspectiva superficial e envelopada do realismo, do falso realismo, do realismo da pós-verdade. Tem aula sobre realismo e pós-verdade na Introdução ao Cinema. Então, nesse sentido, o Shyamalan é um autor necessário hoje, importante hoje, porque ele é antitético. Ele é tematicamente conservador, mas ele é antitético formalmente para essa indústria que tanto prioriza por essa padronização envelopada do realismo. E isso é lindo nele. São filmes muito virtuosos. Dito isso, eu detesto o final de tempo também. Dito isso, eu também concordo que o Shyamalan, muitas vezes, ele, por ter sido conhecido por esse cara que entrega um final surpreendente, muitas vezes ele se vê na necessidade de entregar esse final surpreendente e ele não consegue entregar. E aí acaba caindo nos próprios vícios de autor. Mas a construção narrativa, a construção formal, o abraço da fantasia, isso é único. Isso é único no Shyamalan.